Agradecidos mais uma vez, Mestre Jesus, pela oportunidade que estamos tendo, elevando o nosso pensamento ao alto, pedimos aos irmãos trabalhadores da espiritualidade, nesta casa tão querida e amada, para que possamos mais uma vez aprendermos um pouco mais, que a nossa irmã Sueli, que vai fazer uso da palavra, com certeza terá o auxílio desses irmãos que aqui sempre vêm e que aqui sempre estão, em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja, Mestre Jesus, possamos dar início ao nosso encontro de hoje. Sueli, então, falando sobre percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos, dando sequência ao estudo. Sueli. Estamos aqui na sequência do estudo sistematizado de O Livro dos Espíritos. Como a Abel já anunciou aqui, hoje à noite a gente tem estudo sistematizado da doutrina, envolvendo toda a codificação, todos os outros livros, né? Aqui também a gente vai a eles, né? Porque Kardec desenvolveu as obras O Céu e o Inferno, a Gênese, o Livro dos Médiuns, daqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos. Então ele dividiu em 4 partes e desenvolveu cada uma delas, fazendo um livro para elas. Então aqui nas terças-feiras, nós fazemos um estudo sistematizado dessa obra, né, do Livro dos Espíritos. Porque a gente vai seguindo a numeração, porque não foi por acaso que Kardec fez dessa forma. O método que Kardec usou para codificar o Livro dos Espíritos, a doutrina toda não, mas o Livro dos Espíritos, para ele escrever, né, para ele organizar a obra, o Livro dos Espíritos, foi a análise dos pares. Essa análise dos pares, ela nem era conhecida naquela época, isso saiu bem depois no campo da ciência. Mas Kardec usou isso porque isso que deu caráter de universalidade à doutrina e de veracidade. Porque ele enviava as mesmas questões para cerca de 1.100 espalhados pelo mundo. Olha que trabalhão, porque naquela época não tinha internet, né? Não tinha o correio, era complicado. Então era longe. Mas ele fez isso, né? E ele recebia as respostas com o mesmo conteúdo. Apenas com a variante linguística, que isso ele dominava muito bem, porque Kardec era professor de língua francesa, ele escreveu vários livros e ele dominava vários idiomas. Então, para ele era muito simples, ele foi preparado a, talvez, assim, várias encarnações, né, para fazer esse trabalho. Então, quando ele percebia as mesmas respostas, né? Quer dizer, o mesmo conteúdo, exatamente o mesmo conteúdo, a mesma resposta, só com a variante linguística, aí isso dá veracidade, que esses médios não se conheciam, esses centros espalhados pelo mundo, e a resposta vinha igual, a mesma resposta. Sem contar que quando Kardec, ele não foi médium psicógrafo da codificação, ele codificou, ele recebia as questões e ele organizava e transformava aquilo ali, né? Organizava direitinho tudo que vinha. E ele era muito supervisionado, tanto que tem na biografia de Kardec, ele conta algumas histórias e tudo, e ali está escrito isso, que numa questão que ele estava organizando, numa delas, ele escutou um barulho dentro da salinha dele e ele não conseguia terminar aquela questão, ele não conseguia organizar aquela resposta e aquele barulho um pouco insistente, ele percebeu evidentemente que alguma coisa não estava certa ali. Então ele no dia seguinte, na reunião seguinte, no grupo espírita lá em Paris, ele recebeu a comunicação diretamente do espírito que estava auxiliando ali, né, que tinha inclusive respondido aquela questão para todas aquelas pessoas, aqueles médicos que ele havia enviado. Então ele falou, observa, volta lá e observa que está errada a resposta. Você está codificando de forma errada, não é assim. Então foi quando ele voltou e ele achou o erro. Estava direitinho todas as questões que ele recebeu, mas ele tinha feito alguma coisa ali que não estava errado, que estava errado. Então, a gente vê a veracidade disso, a seriedade dessa obra,
né? A seriedade. E quando ele foi dividindo isso assim, da primeira questão até a 1019, em alguns livros 1018, porque às vezes, como está aqui, ó, que vocês podem observar, 244b, algumas traduções, muitas vezes, não colocavam o B e o C, incluíam um no outro, então não dava a numeração aí, ou então colocava uma resposta na outra, né? E aí ficou com 1018, não 1019, uma questão só de impressão, mas com o mesmo conteúdo. Então, essa obra não foi por acaso que Kardec fez dessa maneira. Ele começou com a primeira pergunta, ele começou com a pergunta: que é Deus? A gente já até falou isso outras vezes aqui, e eu sempre repito, sempre tem alguém que está vindo pela primeira vez e não escutou isso. Então, é importante, ele nem colocou o artigo na frente, porque se ele colocasse, ele estaria definindo alguma coisa, já induzindo a uma definição. Não, ele colocou que é Deus, né? Que é Deus. Então, aí a gente não tem a menor ideia, né, do que seja Deus, não é uma pessoa, não é uma coisa. Então, realmente, Kardec foi preparado para isso e fez um trabalho brilhante. E ele começou com essa questão, e ele fechou com chave de ouro também, lá na 1019, na pergunta se o bem reinará um dia na Terra, né? Então, não é por acaso que Kardec foi colocando uma pergunta, e quando ele separou isso tudo e fez esse trabalho maravilhoso, a gente sente isso, essa necessidade de ler a próxima. Porque quando a gente lê, a gente formula logo na nossa cabeça uma questão, quando a gente vai ver, é a próxima, que também Kardec formulou. Aquilo que a gente perguntaria, ele também perguntou. Então, não é por acaso que esse livro está assim. Então, ele não é um livro para se ler, pegar e ler, como a gente lê um romance. Não. A gente tem interesse em algum assunto? Tem. Então, pode ir lá no índice procurar. Aí vai ser jogado diretamente para aquele tema que tem interesse no momento. Mas, para compreender tudo direitinho, é importante que a gente caminhe, que a gente vá, que a gente volte um pouquinho a questões anteriores daquela que a gente está pretendendo compreender, porque tem pré-requisitos de conhecimento, isso não resta dúvida. Então, a gente está hoje na 244b, quando a gente fechou nossa reunião na semana passada com essa questão, e a gente estava comentando sobre esse último parágrafo muito interessante, que tem muita gente que fica, as pessoas ficam pedindo emprego, pedindo namorado, pedindo filho, Deus, pedindo coisas, pedindo casa, né, pedindo carro. Então, a gente ouve crítica de todo lado com os pedidos que se fazem para Deus, né? É natural isso, é igual aquele filho que fica pedindo para o pai um videogame novo, que o dele está velho, ele quer uma casa melhor, uma casa que tenha uma quadra, que tenha uma piscina, o filho pede essas coisas às vezes para o pai, a menina quer uma boneca melhor, ou então hoje elas nem estão mais gostando disso, né? A não ser aquelas, né, que estão assim na cúpula da propaganda, né? Aí vem lançam uma boneca, aí tem a surfista, tem a modelo, tem a nadadora. Então, os filhos querem sempre alguma coisa a mais, igualzinho a gente, quando a gente... agora, qual é o número do iPhone? Que tá 12, né? Pois é, quem tem o 8 se desespera. Não, 8? Estão lançando 12. Não posso ficar com 8. Né? Então, nós somos assim. E como espíritos, né, a gente não pensa dessa maneira. Mas como almas, a gente pensa. Quando nós espíritos encarnamos, e naquele período da reencarnação, a gente é uma alma encarnada, por quê? Porque está na matéria, tem exigências materiais, está num mundo material e nós precisamos de muitas coisas aqui. Né? Nós estamos num mundo que é regido pelo dinheiro, pela moeda. Né? Então as pessoas separam ainda, porque é plano de provação e expiação,
Lá na Índia tem as castas, aqui a gente não tem esse regime de casta, mas tem, né? Assim, por tabela, digamos assim. Se uma pessoa, às vezes, de determinada loja que vende produtos mais caros, se ela entra com uma roupa mais simples, né? Se ela entra com uma bolsa que não tem uma grife, e ela entra nessa loja chique que tem esse tipo de coisa lá, né? Que não vende genérico, né? Ela não é tão bem atendida, e a gente tem provas disso todos os dias com pessoas que às vezes fazem até de propósito esse tipo de coisa, para comprovar, né, essa realidade. Se ela é uma pessoa simples e ela não está usando, ela não é tão bem atendida, ela não tem tanta atenção das vendedoras, porque elas olham e falam assim, ela não vai comprar uma bolsa desse valor. Ela nem usa isso, né? E não vai comprar uma roupa nesse valor. Então, a gente tem tido algumas experiências de laboratório nesse sentido, né? Então, não deixa de ser uma ideia de casta, um sentimento de casta aí por tabela. Né? É pobre, não vai comprar isso, não tem dinheiro para comprar uma coisa dessa. E, no entanto, às vezes, ela é dona de uma franquia daquela ali, quer ver como é que os outros estão trabalhando, como é que eles estão agindo. Né? Então, a gente não imagina o que acontece por aí. Mas a gente está num mundo que a gente precisa disso. Aristóteles mesmo tem uma frase que ele diz assim, o homem necessita de alguns bens do corpo, da alma, e do espírito, da alma, não sei se ele escreveu espírito, alma, e das coisas materiais, sem os quais germes criminógenos poderão levá-lo ao desequilíbrio. Então, nós estamos num mundo em que nós precisamos, a gente precisa morar, ter uma casa, a gente não pode ficar no tempo, né? A gente precisa de uma casa, a gente precisa, algumas pessoas precisam de carro, dependendo do lugar que elas moram, né? Outras não. Então, são necessidades, e o Livro dos Espíritos aborda isso no necessário e no supérfluo. Quem pode avaliar o que é necessário ou supérfluo para alguém é o próprio alguém. Ninguém pode determinar se você precisa disso ou daquilo, se isso aqui você tem, você não precisa. Quem tem esse poder de determinar isso? Quem tem esse poder de falar assim, vocês precisam de 2 carros para quê? Um carro tá bom. Quem pode dizer que um carro tá bom? Se tem pessoas que trabalham totalmente em distâncias completamente opostas, como é que a pessoa, ao outro, diz assim, você precisa de 2 carros para quê? Já tem um, eu que estou precisando de um, que eu não tenho nenhum. Né? Então, uma ideia, né, totalmente distorcida, porque quem sabe das nossas necessidades somos nós, cada um. Né? Então, é normal que no mundo em que nós estamos vivendo, as pessoas deem muito valor às coisas materiais, às coisas deste mundo. O objetivo é não dar à matéria mais valor que ela merece. Isso quer dizer que a alma é mais importante, o conhecimento, o ser é mais importante do que o estar. Você está num momento assim, mas você não é aquilo. Né? A gente não pode ser definido pelas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Muitas coisas a gente faz e se arrepende porque a gente não é assim, a gente não é aquilo. Mas no momento de desarmonia aí, mental, de desequilíbrio, a gente fez o que não devia fazer, mas a gente não é isso. Então, há muita diferença entre o ser e o estar. Né? Entre o ter e o deter. Há muitas diferenças isso aí, não é só na linguística, não. Não é só no idioma, não. É no significado dessas palavras, que dirá, então, nas conotações que ela implica, né? Então, a gente vai vendo que as coisas deste mundo são muito importantes também para nós. Então, quando às vezes a gente fala assim, mas fulano fica pedindo essas coisas, deixa Deus decidir isso. Né? Isso não somos nós que vamos decidir, a gente quer decidir até o que a pessoa pede nas preces dela.
Se ela quer pedir uma casa, deixa ela pedir uma casa. Ela quer pedir saúde, deixa ela pedir saúde. A gente pede saúde e não faz isso para ter. Né? Porque tudo que a gente quer, mas a gente não quer fazer esforço para ter, não. Né? A gente quer, mas esforço aí já é uma outra história. Magui fala que as pessoas querem passar no portal mágico. Eu acrescento que passar no portal mágico tomando pílulas mágicas. Unir as duas coisas, porque é tão fácil isso, né? Gente, se descobrirem aí um remédio que emagrece sem dieta, comendo tudo e sem fazer exercício, essa pessoa vai ficar trilhardária. Porque ela vai realmente... A maioria das pessoas que querem as coisas sem fazer esforço, lógico, vai procurar, vai comprar, vai pagar uma fortuna por uma coisa que ela nem sabe se vai dar certo. E de acordo com a lógica dos fatos, não vai dar, né? Então, a gente fica imaginando que nós temos muitas inferioridades ainda. Então, pedir, a gente pode pedir o que a gente quiser, né? Quando a gente estiver falando sobre a prece, a gente vai observar isso. Agora, não podemos reclamar que Deus não atende às nossas preces. Porque, segundo Oscar Wilde, que bom que ele não atende às nossas preces. Porque se atendesse, nós estaríamos muito mal. Numa situação lamentável, mas ele nos conhece. Assim como aquele pai não atende todos os pedidos dos filhos, né? Ou porque ele não pode, ou até porque ele não vê razão para aquilo ali, ou até porque é prejudicial, Deus também, poder, ele pode. Se é prejudicial, ele não dá permissão. Mas nós temos livre-arbítrio que ele deu. Isso foi o único presente de Deus, de verdade, para a gente. Foi esse aí. Porque o mais é tudo fruto da nossa escolha. Né? Do livre-arbítrio que ele nos deu de presente para a gente poder fazer a nossa graça ou a nossa desgraça de acordo com as nossas escolhas, mais ou menos elegantes. Então, essa última questão dessa página, eu fiz questão de continuar um pouco nela aqui, justamente por causa disso. A gente não vai achar que porque a gente está no mundo, porque os espíritos não têm corpos físicos, porque os espíritos superiores estão acima dessas coisas que a gente tem, que são as paixões do mundo, eles não nos atendem pelas nossas paixões, não. Pelos nossos desejos, simplesmente não. Eles nos atendem pelas nossas necessidades. E muitas vezes essas necessidades, num grande número de vezes, essas necessidades envolvem coisas materiais. E não há ninguém nesse mundo que não tenha um exemplo sequer que seja de uma ajuda do plano espiritual com coisas materiais, com coisas aqui nesse mundo. Né? Então, são coisas que eles estão atentos, que sabem que precisamos disso. Sabem que precisamos de um certo conforto. Né? Nós exageramos muitas vezes, a gente mesmo, às vezes, quando abre o armário e vê lá que tem 3 portas de armário lotadas de roupa com etiqueta pendurada, quando vai ver, o tamanho é 42, a pessoa veste 50. Vai dar nunca. Porque, mas eu achei, eu estava fazendo dieta quando eu comprei isso. Eu falei, olha, é muito engraçado isso, mas eu não estou falando isso, eu não achei 42 não, porque eu nunca cheguei lá, nem quando eu era criança. Mas, que eu já achei de 46 lá, eu não visto isso não. Muito mais do que isso, né? Então eu falei, que roupa é essa de manequim 46 aqui? E depois eu falei, eu comprei isso numa época que eu estava fazendo dieta. Aí eu fiquei rindo da minha inferioridade. Eu falei, Jesus, olha, a gente vive pedindo perdão o tempo todo pelas besteiras que a gente faz. Né? Então, quando a gente olha isso, a gente reconhece, não precisa ninguém falar, menino, você não precisa disso tudo. A gente reconhece que não precisa. A gente olha aquilo lá e fala, gente, por que eu estou com esse monte de roupa aqui?
né? Não vou precisar, né? Abre lá, a sapateira tem lá 80 pares de sapato, a pessoa olha e fala, gente, eu só tenho 2 pés. E o pior, gente, que sapato estraga. Ele estraga, ele fica todo quebrado. O corinho quebra. Ele mancha, ele descola. Então, nós temos poucos limites ainda para as coisas, né? Então, quando nós fazemos os nossos pedidos, a gente pede, mas os espíritos sabem, na verdade, do que é que a gente precisa. Por isso que a gente não precisa pedir coisa, não precisa pedir nada. A gente agradece o que tem e pede sempre que esteja aberto a receber o que precisa. Isso é o nosso pedido, na oração deve ser assim, porque eles estão vendo. Eles estão vendo que a gente está precisando de uma coisa material. Eles estão vendo que a pessoa que fica acamada está precisando de uma cama melhor, um colchão melhor, porque aquilo ali está prejudicando. No instantinho vai aparecer alguém que vai comprar uma cama nova e um colchão novo e vai doar aquele que está bom ainda, muito bom para aquela pessoa. A gente só tem que confiar. Então, para a gente fechar esse quadrinho aí, né? Vamos aqui repetir só essa última aqui, ó. Os espíritos superiores são os executores das leis divinas. Eles a sentem e compreendem e a executam. A sequência natural é que os espíritos amparem e ajudem os inferiores em todos os sentidos imagináveis. Então, na parte espiritual, na parte material, né? Porque estamos no mundo e necessitamos das coisas. Né? Então, vamos recebendo cada coisa na medida da nossa necessidade e do nosso merecimento. Eu falo isso e gosto sempre de explicar essa questão aí. Porque quando a gente não recebe aquilo que a gente está pedindo, ou pelo menos que a gente precisa, e alguém fala assim, cada um recebe de acordo com o merecimento. Isso a gente usa muito dentro da doutrina, tem várias passagens com isso. Aí a pessoa, poxa vida, mas eu não sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa boa, será que eu não estou merecendo? Não é o merecimento aí, não é nessa conotação. Ao mesmo tempo que a nossa língua maravilhosa, belíssima, lindíssima, completíssima, nem sei mais o que dizer a respeito dela, que eu sou apaixonada por ela, ela tem uma polissemia que nos ajuda e às vezes atrapalha. Então esse merecimento aí, não quer dizer que a pessoa seja ruim, que ela não mereça a atenção de Deus, não. É aquela escolha das provas que ela fez. Então, naquele momento, ela ainda não está merecendo aquele item de acordo com a escolha que ela fez na encarnação dela, para ela vivenciar uma expiação ou uma aprovação. Por isso, ela ainda não está merecendo aquilo, mas não é que ela não mereça porque ela é uma pessoa ruim. Ainda não chegou o momento. Ainda não chegou a hora. Tudo tem um tempo. E esse tempo não é marcado pelas nossas ansiedades. É marcado pela escolha que a gente fez com tudo que tem que esperar acontecer, né? E tudo acontece no tempo certinho, né? Tem uma frase sempre que diz que o professor só aparece quando o aluno está pronto para receber aquelas informações que ele tem a oferecer. Senão ele vai ficar gastando o tempo dele e o conhecimento dele com alguém que não está pronto para receber ou que chega cheio de informações, não tem mais espaço para nada. É igual aquele jovem que chegou para o sábio e pediu que ele explicasse algumas coisas para ele. Ele falou, mas antes vamos tomar um chá. Aí ele foi lá, pegou a chávena, trouxe, entregou para o jovenzinho, ele segurou e ele começou a colocar o chá e não parou. E aquilo transbordava, e transbordava, e transbordava, o chá foi todo para o chão. E o menino, sem saber o que ia fazer, com aquele mestre na frente dele, com aquele sábio fazendo isso. Mas no final, aí ele falou assim, assustado? Pois é, isso é como você está, cheio, lotado. Tudo que eu disser para você vai cair no chão, igual que esse chá caiu. Né? Então volte quando você tiver um espacinho aberto para um aprendizado.
Então, tudo acontece no tempo certo, quando tem que acontecer. Enquanto não chegar esse momento, não adianta. Nós estamos estudando uma doutrina maravilhosa, né? Uma doutrina que eu tenho, assim, a minha maior gratidão a Deus nesta minha encarnação aqui é ter tido contato com essa doutrina e poder estudá-la, poder conhecer a respeito dela. Mas, cada vez que eu retorno à primeira questão de O Livro dos Espíritos, fazendo esse estudo aqui, que já deve ter uns 30 anos que a gente faz, ou mais, eu passo por questões que eu acho que nunca li. Uma delas, eu guardo até hoje, foi sobre anjo da guarda. Primeira questão que aborda sobre espíritos protetores e anjos da guarda. Olha que eu passei, li não sei quantas vezes aquela questão. E aí tinha a mesma ideia de sempre e me alertou muito para reler aquela questão quando aconteceu aquela morte de uma menina na estação do metrô, antes da Tijuca. Eu agora, no momento, estou esquecendo o nome daquela estação ali. Antes da Tijuca, de parar lá na Tijuca. Já é Tijuca, mas é um pontinho antes da onde eu saltava, quando eu ia lá para minha família, que morava nesse local. Então, a menina morreu lá, dali na escada daquele metrô. Afonso Pena, estação Afonso Pena. A menina morreu na escada quando ela estava descendo. Aquela menina tinha acabado de falar com a mãe e a mãe tinha dito que ela não tinha acabado de falar com a mãe. A mãe nunca tinha deixado ela sair sozinha. Mas naquele dia, a mãe disse para ela que no horário mais ou menos estabelecido por elas lá, que ela encontrasse com ela naquela estação do metrô, porque elas iriam seguir para mais à frente. Foi a primeira vez que ela saiu sozinha, sem a mãe. E ela, então, se aproximando do horário, ela foi. Quando ela estava descendo as escadas para lá, para baixo, para poder pegar o metrô, o trem, estava tendo uma troca de tiros, né, entre policial e traficante ali. Ela recebeu uma bala, ela morreu ali na escada, ela não chegou nem embaixo. Foi uma coisa terrível, uma comoção, né, de todos naquele momento, foi uma coisa horrível. E a mãe também chegando, né, naquela confusão, foi ver que era a filha dela que estava ali naquela situação. Então, uma coisa horrorosa. E eu me lembro, numa entrevista que ela deu, que ela falou assim: onde estava o anjo da guarda da minha filha, que não pôde guardá-la? Porque eu a guardaria se eu estivesse perto dela. Eu teria feito alguma coisa. E aquilo estava tão sofrido, aí eu falei, meu Deus, todos nós temos um anjo da guarda, né? Aí eu voltei lá no Livro dos Espíritos e fui lá olhar a questão. Falei, o que eu perdi? O que eu não entendi? O que eu deixei passar? E realmente, procura aqui anjo da guarda para mim. A primeira questão é o finzinho, é a última frasezinha, a última oraçãozinha dessa questão de O Livro dos Espíritos, que está a resposta que aquela mãe precisava. E eu, na hora que eu ouvi aquilo, eu também não tive uma resposta para dar a ela, se ela estivesse na minha frente assim. E, no entanto, eu passei nem sei quantas vezes por essa questão, né? A afeição dos espíritos por certas pessoas. Não, mas não é essa aqui não, anjo da guarda. Anjo da guarda está do outro lado, eu estava lendo errado. Há espíritos que se ligam a um indivíduo em particular para o proteger? É a pergunta que Kardec fez. E a resposta, sim, o irmão espiritual. É o que chamais de bom espírito ou o bom gênio.
que se deve entender por anjo da guarda? O espírito protetor de ordem elevada. Aí, até ali, eu ainda continuava com a dúvida da mãe, né? Porque, poxa, se é de ordem elevada, eu nem sou. Se eu pudesse evitar, eu teria evitado. Se ele está protegendo e ele é de ordem elevada, é para livrar a pessoa dos males, né? 491. Qual a missão do espírito protetor? A de um pai para com os filhos. Aí vem. Conduzir o seu protegido pelo bom caminho. Ajudá-lo com os seus conselhos. Consolá-lo nas suas aflições. E olha a última missão. Sustentar sua coragem nas provas da vida. Em nenhum momento aqui falou que era impedir a sua dor, impedir o mal que poderia acontecer. Não. A última está bem clara. Sustentar sua coragem nas provas da vida. Aquela era a grande prova da vida daquela menina. Estava partindo, chegou o momento dela. Então, onde estava o anjo da guarda ali? Estava com ela. Estava com ela, seguiu com ela, e muitas vezes é o próprio anjo da guarda que nos leva para o local que a gente tem que vivenciar o nosso momento de testemunho, quem sabe final nessa atual vida, né? Então, eu passei por tantas vezes aqui, eu não atentei para isso aqui, sustentar sua coragem nas provas da vida. Passei batida aqui em cima, não observei o tanto de conteúdo que tem aqui. Ali, o que ela estava precisando era de coragem para enfrentar aquele momento final dela. Coragem para enfrentar a dor da mãe, que ela ia presenciar. E coragem para deixar o mundo no momento em que ela era uma jovem. Né? E todos, né, quando vem um jovem partir, uma vida inteira pela frente, o Evangelho tem um comentário a respeito disso. Quando fala que vida linda que ele teria, como se sabe que a vida seria linda? A gente não sabe nada do futuro. Essa questão aqui é percepção dos espíritos, e eles também não têm essa percepção, né? Então a gente vê coragem. Sustentar sua coragem nas provas da vida. Então não está dizendo que vai tirar as provas da vida, que vai impedir a morte da pessoa. Quer dizer, é uma questão que a gente passa por ali, a gente não vê o tanto de conteúdo. Essa questão aí, dá uma palestra inteira, dá um seminário inteiro para a gente ver. Só essa questão. Às vezes eu me pergunto, gente, eu estou demorando tanto nessa percepção, sensação e sofrimento dos espíritos, porque tem muito conteúdo. Tem muita coisa, numa resposta só. Olha só nesse último parágrafo aqui, a gente já levou quase meia hora. Então, é muita coisa para a gente entender, a gente comparar com outras coisas, para poder realmente, não é só saber, tomar conhecimento, não, é compreender. Né? É compreender, é isso que importa. Porque poder saber, a gente pode. Só abrir o livro, a gente pode saber disso tudo que está ali. Agora, compreender, a gente tem que analisar, a gente tem que colocar isso tudo à análise da nossa razão. E realmente, nós temos um ciclo de vida. O nosso anjo da guarda não vai impedir a nossa morte e não vai impedir a nossa dor nem o nosso sofrimento, porque essa dor e esse sofrimento está por conta da escolha de provas que a gente fez. É por isso que a percepção, a sensação e o sofrimento dos espíritos é diferente da percepção, da sensação e das almas encarnadas. Nesses momentos, a gente sabe fazer muito bem a diferença entre alma e espírito, que embora seja a mesma coisa, os sentimentos são diferentes, a visão é diferente, o poder é diferente, totalmente diferente. Enquanto que o espírito não tem limitações na sua lembrança, a alma tem. Então, tem grandes diferenças aí. Então, seguindo em frente.
245. A vista dos espíritos é circunscrita como nos seres corpóreos? Não, é uma faculdade geral. Então, os espíritos não enxergam pelos olhos, não ouvem pelos ouvidos, porque isso é quando a alma está encarnada, ela está num corpo físico, ela está sob a dependência da organização física. O perispírito, que é o corpo espiritual, aquele corpo semimaterial que a alma leva quando ela desencarna, está ligado molécula por molécula a um corpo físico. Então, ele está na dependência do corpo físico. Isso também está, influência do organismo na vida, né? na atividade do espírito também. A gente vai chegar lá daqui a pouquinho, para a gente entender bem sobre isso, né? Os espíritos enxergam de uma maneira geral. Eu já comentei aqui nas outras fases desse mesmo estudo sobre os cegos, os deficientes visuais. Quando desencarnam, de início, eles acham que eles não enxergam. Mas logo, quando são levados aos postos de atendimento, às reuniões mediúnicas, eles são informados que eles não precisam dos olhos do corpo físico, que nem existe mais para eles enxergarem. Então, na verdade, é isso. Essa é a dupla vista. Essa é a vista dos sonâmbulos, né? Aqui não é pelos olhos. Não está circunscrita a visão, a capacidade de visão de um sonâmbulo, de um estático, de quem tem dupla vista, não está atrelada ao órgão, é de uma maneira geral. É como a visão dos espíritos fora do corpo, quando eles retornam ao plano espiritual, que eles não são mais almas encarnadas. Então, é uma visão geral. Eles não têm, a visão não está circunscrita aos olhos. A aparência, né, que parece, uma vez um senhor até me falou que não concordava quando eu dizia que o perispírito é oco. Eu falei, eu nunca disse isso, que o perispírito é oco. Eu nem usei nunca essa palavra, esse termo. Não, mas a senhora falou que não tem órgãos. Eu falei, bom, não ter órgãos e ser oco é uma distância muito grande. Não tem órgãos, não tem. Espírito não come, não bebe. Espírito não tem necessidade física, porque ele não tem corpo físico. O corpo físico dele morreu. Morreu. Foi estar sendo transformado, já virou oxigênio, porque a gente respira, já virou tudo que tinha que virar. Não é mais o corpo, já foi transformado. Ah, mas quando os espíritos aparecem, a gente vê com olho, com perna, com braço. Eu falei, porque essa é a linhagem. Essa é a linhagem, é assim que eles são mesmo. Qualquer mundo, essa aparência é essa, só vai mudar a constituição desse corpo, mas a forma é essa aí. Ah, mas como é que a gente vê o olho, a boca? Pois é, mas você nunca ouviu um espírito mexer a boca para falar com você. Quem é vidente nunca viu isso. Você já viu? Falei para ele, você já viu? Ah, não vejo espírito. Eu falei, pois é, mas eu tenho alguém na família que vê os espíritos. E os espíritos não mexem a boca para falar com a gente. Porque eles não precisam dela, não é através dela que eles estão, os órgãos vocais que eles estão falando. É de uma maneira geral. Então é uma correspondência fluídica, que a gente vê o olho, que a gente vê o nariz, que a gente vê a orelha. Aquilo não tem função nenhuma. O perispírito é um aglomerado eletromagnético. Então ele não tem coração como a gente tem o nosso, ele não tem sangue como a gente tem o nosso, ele não tem sistema digestivo. Ele não tem isso, ele tem correspondência de imantação mental naquele corpo espiritual com a aparência do corpo que ele tinha. E é aquilo ali que, se ele tiver que se fazer visível para alguém que o conheceu a uma encarnação anterior, digamos assim, se ele desencarnou jovem,
e a pessoa encarnada conheceu ele na encarnação anterior, ele sabe disso, ele se tiver que se fazer visível para aquela alma encarnada ainda, ele vai se fazer com a aparência que ele tinha quando ela o conheceu, na outra encarnação dele, não nessa, que ele desencarnou criança, que ele não seria reconhecido pelo outro. Né? Então ele vai se fazer visível com a aparência que ele tinha. Então o perispírito é um aglomerado eletromagnético que a aparência, o espírito manipula o fluido cósmico e vai dar a aparência que ele puder e quiser. Primeiro, puder. Porque se ele não puder, ele não pode mudar muita coisa. Né? Então não tem órgãos, não tem o olho, não é pelo olho que o espírito vê, apesar de quando ele se faz visível, aparecer lá o espaço do olho dele, da boca. Normalmente, só quando há uma materialização desse perispírito. Aí que essas coisas aparecem, porque normalmente não se veem esses traços. Se veem vultos, às vezes em forma de luz, modelado assim como um corpo, mas não com muitos detalhes, ou às vezes com todos os detalhes, dependendo da necessidade dessa comunicação, dessa visão, né? Do que o espírito ainda quer mostrar. Então é tudo uma questão de necessidade. Porque normalmente eles não aparecem assim com os pés, eles estão sempre acima do chão, quem vê os espíritos. Nas materializações, né, nas sessões de materialização, onde todos que estão na sessão veem, porque aquilo é bem material, né? O ectoplasma, que é um material do médium. Então aparece muito uma visão, um contorno, mas nem sempre com todos os detalhes, porque isso não existe de fato. Né? É uma imantação. Então, o que acontece com essa questão? É geral. Os espíritos precisam de luz para ver? Veem pela luz própria. Por que muitas vezes o espírito reclama que ele está nas trevas? Que ele não enxerga nada, que ele está na escuridão? Aqui, nas nossas reuniões de comunicação, nas reuniões mediúnicas, às vezes aparecem espíritos que dizem que não estão vendo nada, que estão na escuridão. Mas que escuridão é essa? Que escuridão é essa? Né? Não existe isso para o espírito. O espírito não tem retina para ser impressionada pela luz, para ele poder enxergar. A gente enxerga por causa disso. Porque a nossa retina, ela deixa passar a luz, ela se impressiona com a luz. Então, se a gente não tiver luz no ambiente, a gente não vê nada. Se de repente a gente vedar todos os espaços aqui, apagar as luzes e vedar tudo, a gente não vai ver nada, nem a mão da gente assim na frente, se a gente puser, a gente não vai ver. Porque precisa de luz para enxergar, para se impressionar as nossas retinas. A nossa retina precisa de luz. Então a luz, ela é a ausência de escuridão, e a escuridão é a ausência de luz. Não é oposto, não é antônimo, antítese, não é isso. É apenas ausência de um, né? Não é como alegre e triste, que é antônimo, né? Alegre e triste, não. É ausência mesmo do elemento. Então, nesse caso, os espíritos não precisam de luz para ver, porque eles não têm o órgão que precisa ser impressionado pela luz, para eles poderem enxergar. Então, quando eles falam que eles estão na escuridão, é na escuridão da própria ignorância. Eles não sabem o que eles estão fazendo, quem são muitas vezes. Então, quando eles dizem isso, eles podem estar aqui, quando eles chegam, para a nossa reunião mediúnica, o espaço está com luz, que a gente não fica na escuridão, né? Tem luz, verdinha, lá no cantinho, mas tem. A gente vê o ambiente e eles não conseguem ver nada.
Então, a gente vê isso, eles não estão vendo. Aí sim, quando eles são informados disso, e eles veem que eles estão através de um médium, que é um médium que está ali se oferecendo fluidicamente, com a sua energia fluídica para eles poderem se comunicar, aí eles começam a perceber o médium, começam a enxergar. Enxergar por onde? Eles não têm mais olho, né? Eles não têm mais retina. Então, eles estão vendo pela luz própria. Que eles não precisam disso para enxergar. Aí, como eles dizem aqui, ó, veem pela luz própria, sem necessidade de luz exterior, para eles não há trevas, a não ser aquelas em que podem encontrar-se por expiação. Então, se o espírito for muito ignorante e tiver, ainda que passar por essa expiação, por esse problema, ele não enxerga nada. Mas ele não enxerga pela sua própria ignorância, pela sua própria inferioridade. Ou enxerga aquilo que ninguém está vendo. Aquilo que ninguém vê. Então, quando a prova que a gente tem disso é, no mundo aqui, para a gente, é quem tem uma pessoa sonâmbula em casa. Pode ver isso perfeitamente. Quem tem criança sonâmbula, que a criança levanta e sai andando da cama, você pode chamar que ela não vai te atender. Ela tem ouvido, ela escuta, ela não é deficiente visual. Por que ela não te ouve? Porque ela não está, a alma, ela está usando o próprio corpo, mas ela não está integrada com ele ali, para usar o ouvido do corpo físico que está dormindo. Ah, mas está em pé andando? Tá, mas ele, teoricamente, ele está em pé andando porque o espírito o está animando. Mas aquele corpo ali não está no estado de vigília. E o espírito não está totalmente nele, como se tivesse desperto. Então, o próprio espírito, a alma, se utiliza do seu corpo como o espírito se utiliza de um médium para poder conversar numa reunião mediúnica. Então, você não consegue acordar um sonâmbulo. É difícil demais acordar um sonâmbulo. Ele não ouve, porque ele não está usando o ouvido dele. O ouvido lá do corpo. Aí tem gente que fala assim, não, se acordar um sonâmbulo, ele pode morrer. É difícil acordar, mas se ele acordar, é porque ele retornou, e não porque você chamou, porque ele não vai te ouvir. Ele não vai te ver, ele fica olhando para você assim, o olho até abre, alguns não. Às vezes o olho continua fechado. O meu irmão era sonâmbulo, o olho dele ficava fechado. E eu fui atrás dele na rua. Ele não abria. Porque ele não estava vendo pelos olhos do corpo. Ele saiu pela porta e saiu, estava indo para a rua. E eu sabia que ele era sonâmbulo, eu fui atrás. Ele já era um rapaz, já era jovem, o que não é muito comum. Porque o sonambulismo, ele não sei por que razão, ele na idade adulta é mais difícil acontecer, bem mais difícil. Eu não conheço nenhum caso, mas é bem mais difícil. Mas até o jovem, até lá vai. Então, eu não sabia disso, né? Eu fiquei chamando ele não atendeu, eu falei, está sonhando. Aí eu virei ele, falei, vamos embora para casa. E botei ele lá na cama de novo. Depois de muitos anos, como eu fui estudar espiritismo, que eu vi que o sonâmbulo, o espírito não vai ouvir nem ver. Porque o espírito não ouve pelos ouvidos, nem vê pelos olhos. Então, por isso aí, leva ele para a cama, deita ele lá, ele vai continuar dormindo. Né? Por isso é que quem tem problemas assim, quem tem crianças com sonambulismo, tem que ter grade na janela, e tirar a chave da fechadura, que eles abrem. Porque eles não têm noção de perigo. Porque quem tem noção de perigo somos nós que temos corpos.
Espírito não tem corpo, não tem noção que ele vai sair por uma janela e vai cair lá embaixo. Ah, o corpo é dele, mas ele não está com essa noção. Ele não tem essa noção. Então já houve casos de crianças caindo da janela. E isso ocorre porque... Ah, mas e o anjo da guarda? Vem lá de novo o anjo da guarda. O anjo da guarda tem que proteger. Ele protege tanto que, se não tiver na hora da criança morrer, e ela tiver numa crise de sonambulismo, ela não vai morrer não, mas os pais vão ser responsabilizados. Eu ouvi um tempo atrás uma criança que pulou da janela e ela tinha crise de sonambulismo, ela saiu pela janela do banheiro, se eu não me engano. Os pais foram responsabilizados, mas ela não morreu. Porque quando ela caiu, tinha um toldo. Quer dizer, não era para ela morrer. Mas esses pais vão ser responsabilizados como se ela tivesse morrido. Porque eles foram negligentes nisso aí. Quem tem criança sonâmbula não pode deixar nada aberto, se for alto. Pula. E se não tiver na hora de morrer, não vai morrer não, porque o anjo da guarda vai proteger. Porque aí é uma tarefa dele. Protegê-los, proteger a todos nós daquilo que a gente não tem que passar, principalmente por negligência alheia. Né? Quantas vezes num hospital, quando uma pessoa chega às vezes sozinha, sem documento, qualquer coisa assim para ser medicada, porque passou mal, aí ou vai alguém correndo que soube da notícia e vai correndo para falar que a pessoa é diabética e tudo, e naquela hora que chegou ali, a pessoa pergunta, não, às vezes não está em condições de responder, ou então chega uma enfermeira ou um médico e fala assim, ó, antes de aplicar, vamos avaliar, porque a gente não conhece. Muitos casos acontece da pessoa tomar a medicação e morrer. Mas estava na hora de morrer, senão não ia não. Mas esse grupo profissional vai ser responsabilizado. Então, essa questão da fatalidade é coisa que vem um pouco mais para frente também, e a gente vai estudar. Eu não sei o que é mais interessante, eu fico empolgada, eu vou lá, venho cá, mas vamos voltar aqui, porque vai chegar lá mais para frente, né? Esse assunto para a gente estudar. Então, os espíritos não vêm pela luz própria, sem necessidade de luz exterior, porque eles não têm olhos para serem impressionados pela luz. Os espíritos precisam transportar-se para ver em 2 lugares diferentes. Podem ver ao mesmo tempo num e noutro hemisfério do globo. Então, esse é o poder de ubiquidade dos espíritos. Você já deve ter ouvido esse palavrão, né? O poder de ubiquidade dos espíritos. Não vou me aprofundar muito agora, porque a gente vai partir dessa aqui semana que vem, porque é muito interessante isso, né? A resposta de Kardec é essa aqui, ó. Como o espírito se transporta com a rapidez do pensamento, não tem corpo, gente, para andar, né? Ainda mais esse nosso, nesse plano de provação e expiação, a gente anda e cansa, né? Precisa se a distância for cumprida, precisa de meio de transporte, né? Seu pensamento, aqui, podemos dizer que vê por toda parte de uma só vez. A gente tem limite, os nossos olhos, os nossos ouvidos, não é? O som transporta, o ar transporta o som, mas se tiver obstáculo, não vai chegar com clareza, não é isso? Inclusive as antenas e tudo, quando tem interferência, o som falha. Cai sistema, a gente fica na fila do banco 3 horas esperando o sistema voltar, né? Porque tem limite. O espírito, não. Estão vendo o poder da prece? A prece, nada é obstáculo para ela. Imagina, olha que coisa, e esse poder é nosso, a gente tem. Seu pensamento pode irradiar e dirigir-se para muitos pontos ao mesmo tempo. Mas essa faculdade depende da sua pureza. Tudo, né? Vocês já repararam que sempre que a gente começa a se alegrar um pouquinho,
Aí vem lá uma lambada, né? Ó, fulano, mas isso não é para você não, calminha. Você não está puro assim não, para você viajar pelo tempo, né? Quanto menos puro ele for, mais limitada é a sua vista. Somente os espíritos superiores podem ter visão de conjunto. Né? Que a gente fica falando assim, gente, é o mundo inteiro rogando por Jesus. O mundo inteiro, a gente está numa fase que a gente fala em Jesus, ou pensa nele o dia inteiro. É tanta desgraça que você fica sabendo, que você até presencia, que vem aquela prece de, né? Naturalmente, meu Jesus, ajuda essa criatura. Aí você pensa em Jesus com aquela forma que você conhece, que nem deve ser, como a gente já falou sobre isso, mas não importa, é o pensamento, é o sentimento. É o destinatário que não precisa ter forma, né? Que a gente está se ligando com ele pedindo ajuda. Aí o mundo inteiro está fazendo isso. E ele vai atender aqui, mas ele não se atender aqui, como é que ele vai atender a Ucrânia? Né? Ele é um espírito que, com relação a muitos outros até superiores à Terra, ele é superior. Imagina a Terra, que ele governa. Né? Que ele é o governador daqui. Porque ele foi aquele encarregado. A gente fala governador porque a gente conhece de governo, né? Que governa. Ele foi o encarregado da Terra. Quando a Terra estava no processo de formação, né? Que ainda estava aquela bolinha incandescente, precisando de resfriar para que a vida pudesse ter sucesso aqui, né? Jesus foi o encarregado desse pedacinho aí. É um pixelzinho, mas ele só tem esse? Não, provavelmente tem muitos outros. Porque ele é um espírito superior, puro, em relação ao que a gente conhece. Então, ele não precisa de estar aqui. Ele a gente imagina um farol, né, no meio do oceano, a guiar os navegantes. Você não vê o farol, mas você vê a luz. Você vê a irradiação da luz. E quanto mais limpo tiver o vidro, mais intensa será essa luz. Então, quanto mais pura for a alma, mais ela vai irradiar, mais intensa a sua luz vai ser para poder percorrer o universo. Então, esse poder é do espírito muito elevado. Então, está aqui. Somente os espíritos superiores podem ter visão de conjunto. Então, o mesmo espírito, né, que às vezes é muito comum a gente falar assim, uma vez uma senhora chegou aqui que ela frequentava um centro e falou assim, eu fui um centro, teve lá uma comunicação de um espírito, uma psicografia, no final da reunião foi lida que era do espírito tal. A minha amiga estava lá no outro estado do Brasil, falou para mim a mesma coisa. Tem alguma coisa errada, né? O mesmo espírito, o horário da reunião era o mesmo, ele ia estar psicografando através de um médium aqui e lá também? Lá também. Enquanto os outros tivessem. Porque o espírito tem o poder da ubiquidade. Quanto mais ele é elevado, mais ele tem poder de visão espalhado pelo universo. Então, ele pode, sim, estar em vários lugares ao mesmo tempo, porque é a sua energia, não somos nós. Tem uma passagem, eu vou trazer semana que vem, eu já vou começar com esse slide, já vou trazer, que está no livro dos médiuns, no livro dos médiuns, eu não sei se é dos médiuns, acho que é. Que fala sobre uma aparição, né, de santo, acho que é Santo Antônio de Liguori, se eu não me engano, eu vou ver, vou trazer direitinho, que eu sabia que para hoje não ia dar tempo, eu nem separei. Mas ele estava pregando na Espanha e salvou seu pai da forca em outro país.
Quando se fala que ele estava pregando na Espanha, tem que se ter cuidado, não é que aquele momento que ele estava fazendo a pregação dele, ele foi visto lá, não. Porque para que o espírito encarnado, a alma, para que a alma tenha esse poder de ubiquidade, o corpo precisa estar adormecido. Porque ela tem um corpo. Ela não é, mas ela tem um corpo, ela está ligada a um corpo. Então, esse corpo material, ele não vai aparecer em vários lugares do mundo, não. O corpo material vai estar adormecido em algum momento, aí a alma se emancipa, como ela faz para o sono, né? Quando ela sai que o corpo está dormindo, só que é diferente de um sonho. Aí ela vai com consciência, levando sua organização espiritual, com consciência do que está acontecendo, ela deixa o corpo e vai visitar ou vai fazer o trabalho que ela precisa num outro lugar, bem longe dali. Isso a gente vai começar, então, semana que vem, falando sobre isso. Esse capítulo, ele é longo, mas ele é muito bom, porque ele dá uma ideia verdadeira da percepção do sofrimento dos espíritos, né? Ele fala exatamente o que o espírito, como ele percebe as coisas, como ele vê as coisas, como ele sofre as situações, totalmente diferente da gente, encarnado, né? Quando ele está encarnado. Então, que a gente continue estudando, dê uma lidinha nesse capítulo em casa, os que a gente já passou, as questões que a gente já passou, está lá. Percepção, sofrimento dos espíritos, né? Sensações, percepção, sensação e sofrimento dos espíritos. Dá uma olhadinha porque é muito bom. A gente já sabe intuitivamente como é que é, porque a gente já foi e voltou inúmeras vezes. Mas, né, a gente passa pela bênção do esquecimento e não consegue ver como que os nossos afetos, aqueles que não estão mais no corpo, como eles estão nos sentindo, como eles estão nos vendo, como eles estão nos percebendo. É muito diferente de quando eles estavam encarnados. Muita paz para todos. Continuemos aqui ou em qualquer outro espaço que vocês tiverem mais facilidade, estudando a doutrina espírita. Porque o importante é estudar a doutrina espírita, de preferência num espaço assim, onde os espíritos também estão nos auxiliando a entender tudo aquilo, né? Porque quando a gente faz sozinho, às vezes o ambiente não está adequado, a gente nem entende muito. Mas quando a gente está num grupo, tem os espíritos aí também a nos auxiliarem a compreender a mensagem que tanto interessa a eles que a gente entenda, né? Muita paz para todos.